escritório. Essa é a ideia, tá? Então, você fica à vontade aqui para você fazer suas perguntas. É uma brincadeira aqui que a gente acha que deve gastar de 30 a 120 minutos. Então, vai ser uma abordagem prática, quer dizer, teórico-prática. A ideia é que você exerça a tua perspectiva crítica. Então, se você quiser entrar, interromper, anotar, perguntar, o mais importante aqui é restabelecer a capacidade de pensar. Porque a gente vive tempos hoje que a turma meio que perdeu a capacidade de pensar. A gente recebe a informação muito pronta e aí a turma meio que perdeu o hábito ou ficou com preguiça, né? E, na verdade, pensar é o que traz dinheiro, né? As pessoas mais bem-sucedidas pensam o dia inteiro. Então, não tem jeito, tem que raciocinar. Então, eu vou te apresentar um estudo de caso, que vai ser uma apresentação de um escritório. Aí você vai assistir essa apresentação desse escritório, criticando. Achei que isso aqui faz sentido, achei que essa apresentação aqui tem esse ponto alto, tem esse ponto fraco. E aí, depois disso, a gente vai fazer um bate-papo aqui de 10 minutos para você fazer as suas considerações, tirar dúvida. E aí, na sequência, no fim, a gente vai concluir aqui falando de como é que a gente pode caminhar junto aqui para eu ajudar você nesse processo de alavancagem de receita, tá? Então, eu começo, depois a Ana, que é a minha sócia, que está aqui com a gente, vai dar continuidade com você. Então, vamos lá. Por favor, separa tua caneta e teu papel, ou abre aí um bloco de notas, como você achar melhor, para já começar a fazer tuas considerações sobre o que você vai assistir aqui, tá? Então, vamos nessa. Deixa eu Beleza. compartilhar. Então, vamos lá, comandante, compartilhando a telinha com você. Então, nosso estudo de caso vai ser uma apresentação institucional de 5 a 10 minutos. Anota com a perspectiva crítica, cara. Isso aqui que ele falou faz sentido por isso aqui que faz sentido por aquilo lá. Você vai ver aqui 8 a 10 gatilhos mentais, gatilhos psicológicos que ajudam na conversão. Eu não vou chamar a tua atenção, eu vou simplesmente falar e aí você anota e depois você constrói o link. Vou começar com uma abordagem de um escritório de tributário que não trabalha com contabilidade, só faz recuperação de impostos, mas não faz contabilidade, não faz nada de serviço jurídico. Então, só recuperação de impostos com viés operacional, tá? E aí, claro, né? O que a gente enfrenta hoje quando a gente vai contratar uma empresa para fazer recuperação de imposto? Você vê muita gente vendendo milagre no mercado, né? O cara que fala assim, compra aqui um crédito tributário dessa empresa, quando no Brasil a legislação tributária ela proíbe a transferência de crédito tributário federal de uma empresa para outra, né? Não tem. Né? Então, de vez em quando aparece um falso milagreiro aqui vendendo desapropriação de uma empresa na Bahia, a ação do BESC, do Banco do Estado de Santa Catarina, que foi que o governo federal incorporou. Aí tem um cara que aparece com uma LFT lá de 1970. Não, tem um documento aqui periciado. Bando de milagre, porque na esfera federal é impossível transferir crédito tributário da empresa A para a empresa B. A única exceção é precatório, e tem que ser precatório com CVLD, Certidão Líquido, Valor Líquido Disponível, mas para usar em condições especiais, por exemplo, em dívida inscrita em dívida ativa. Né? Então, de maneira geral, quem tenta vender esse papel é picareta. Então, eu vou fazer a apresentação dessa boutique de consultoria tributária com esse viés aqui de mostrar para quem está sentado, querendo entender de recuperação de impostos, sobretudo de forma administrativa, como fazer isso de uma forma segura, tá? Então, começamos aqui. O nosso estudo de caso vai ser essa empresa chamada Oliveira e Carvalho, apresentação institucional, né? Que acontece em 3 minutos, porque tempo é sagrado e as pessoas não têm paciência para alguém que fala mais do que 3 minutos, né? Então, gatilhos mentais aqui da apresentação, né? Primeiro, nós nos declaramos como ex-auditores fiscais aqui. Então, eu fui auditor fiscal, sou do concurso de 99 para auditor fiscal, né? Aqui já é o primeiro gatilho mental, né? Alguém que quer fazer algum projeto, ele precisa entender que a pessoa que está falando tem autoridade. Então, dizer que eu tive do lado de lá do balcão, né, de alguma forma ajuda, eu já começo a construir em mecanismo subliminar que eu tenho autoridade porque tenho experiência que outras pessoas não tiveram. Então, esse aqui já é um gatilho mental, né? Outro gatilho mental que a gente usa aqui, quando a gente propõe
para os nossos clientes algum tipo de recuperação de impostos, né, é uma fotografia diferenciada da turma, porque eu vejo gente fazer apresentação sem fazer o dever de casa. Puxa, é uma atitude respeitosa você, quando vai conversar com alguém, entender quem é o teu interlocutor, a priori, né? Então, se eu vou fazer uma apresentação, por exemplo, a JBS, quem é a JBS? A JBS é minha cliente aqui. A gente cuida aqui de um monte de coisa para as empresas do grupo da JBS. Mas é uma atitude respeitosa eu entender quem é a empresa, né? Onde ela opera, o que ela vende. Cara, hoje a internet está aí, o Google, o chat GPT. Você dá lá um chat GPT, cara, já te entrega aí o briefing completo da empresa. Tem que fazer esse dever de casa. No nosso caso aqui, que é recuperação de impostos, eu faço isso por meio de plataforma. Então, eu tenho um robozinho aqui que a gente chama de termômetro tributário, né? O que é esse cara? Esse cara é um robô, ele funciona, na verdade, como um extrator de dados. Eu boto aqui, basicamente, o CNPJ de qualquer empresa e o nosso robô ele faz um bate-volta na Receita Federal em tempo real, somente com o CNPJ. Então, vou botar aqui para você ver. É na linha de quem sabe faz ao vivo, né? Então, você vai ver o seguinte: o que eu fiz? Botei o CNPJ da empresa. Quando eu clicar aqui em calcular, o meu robô ele vai em menos de um segundo, já foi. Foi até a Receita Federal com o CNPJ que eu digitei e está dizendo, ó, na plataforma da Receita Federal, consta que esse CNPJ aqui, ele é de uma concessionária aqui, está aqui o nome da concessionária. Enquanto a gente está falando, esse robozinho ele tá extraindo informações da plataforma da Receita, tá? Então já extraiu, por exemplo, aqui os quinais dessa empresa, comércio a varejo de automóveis. E está me perguntando qual é o regime tributário dessa empresa. Eu vou escolher lucro real. Olha que legal. Cada linha dessa aqui é um tipo de recuperação de impostos disponível para esse CNPJ. Então, você vai ver recuperações de impostos aqui que são bem batidos no mercado, como, por exemplo, aquela história lá da recuperação da contribuição previdenciária patronal, que eu acho que o Brasil inteiro já recuperou esse negócio. Projeto, inclusive, que pertence à nossa empresa, né? Quer dizer, quando você vai lá na Biblioteca Nacional, que é onde você faz o registro de projeto, você vai ver que esses projetos aqui estão registrados em nome da Colaborador, nossa pode empresa. criar uma categoria funcionário já. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Puder só dar uma olhadinha, por gentileza, para não atrapalhar aqui, por favor. Então, aqui, ó, olha que legal. Cliquei aqui na certidão de registro da Biblioteca Nacional. Apareceu aqui que o projeto de contribuição previdenciária tem dono aqui. Então, está aqui o nome da Oliveira e Carvalho, né? Então, quando você abre essa plataforma, tem aqui a discriminação de todas as possibilidades de recuperação de impostos para essa empresa, né? E tem coisas aqui que praticamente são inéditas, muito pouco praticadas no mercado, como, por exemplo, a questão aqui da monofasia. Então, o robô, além de dizer o que tem para fazer, quando eu clicar em simular, ele calcula o valor. Então, para essa concessionária aqui, ele sintetiza, ó, na verdade, são 29 oportunidades de recuperação de impostos, ainda traz o valor aqui, ó, como múltiplo de faturamento e múltiplo de folha. Então, olha só que legal, você propor ao teu cliente um tipo de recuperação de imposto, dizer para ele o que ele tem para fazer e quanto é que vai dar na primeira abordagem, né? Então, porque o dono da empresa, a gente precisa desenvolver empatia, a gente precisa se colocar no lugar de quem está sentado lá. Então, o dono da empresa, ele quer saber o seguinte no fim do dia, tá? Eu vou ganhar mais ou eu vou ganhar menos? Então, eu vou ter mais ou menos dinheiro no meu bolso. Tão simples quanto isso. Então, você poder entregar para ele quanto é que ele vai colocar no caixa faz toda a diferença, tá? Então, feito isso, mostramos para o cliente o que ele tem para recuperar de imposto. E aí, claro, já ganhamos a atenção dele, quando ele olhou o número lá, logo na largada ele fica impactado. Eu vejo apresentações comerciais de gente que só vai falar do benefício no fim da apresentação. Está errado, né? Você precisa manter a atenção do cara o tempo inteiro. Então, e a nossa atenção ela é seletiva, né? Se eu acho que agrega valor, eu estou prestando atenção. Se eu acho que não agrega valor, cara, sabe, desaparece, né? Então, o tempo todo você precisa, no início, chamar atenção para os benefícios e, ao longo da conversa, você precisa ir sustentando isso, né? Nosso compromisso, redução de risco tributário. O que eu estou pontuando aqui? Toda vez que uma empresa vai recuperar imposto, é preciso fazer um custo-benefício, né? Porque ninguém aqui vai cutucar a onça com vara curta. Quer dizer,
quando você fala de recuperar imposto, você está provocando a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal para devolver. Tá ótimo. Mas e a tua exposição, né? O que que você tem de coisa errada? Porque, mestre, a verdade é, se você botar uma lupa, não para ninguém de pé, né? Imagina, milhões de artigos de legislações tributárias, é praticamente impossível você ser perfeito. Então, quando você monta a tua obrigação acessória lá, DCTF, EFD, ECD, cara, alguma coisa vai passar, não tem como. Então, o que que a gente orienta aqui os nossos clientes? Que quando você vai fazer uma recuperação de imposto, você precisa fazer duas leituras. Uma é o que você tem a recuperar, e está tudo beleza. A outra leitura é o que que você tem de exposição. Porque eu tenho que fazer um custo-benefício. Eu preciso entender se eu tenho mais valor a recuperar do que exposição. Porque se eu tiver mais exposição do que valor a recuperar, talvez a lógica seja você ficar quieto, né? Não fazer nada. Né? Ou primeiro corrija a exposição antes de pedir qualquer tipo de recuperação para a Receita Federal. E aí é importante, né, tecnologia para você medir a exposição de uma forma objetiva, que é o que eu fazia quando eu era auditor fiscal. Né? Eu, do lado da Fazenda, eu era o auditor fiscal que montava parâmetro para fiscalizar as empresas. Né? Hoje é muito computador, muita tecnologia. Você tem lá aquele computador famoso lá em Brasília, o T-Rex, né? Mas alguém tem que parametrizar. Então, o que que eu vou olhar? Para onde eu vou olhar? Né? Ah, eu vou correlacionar SED e SF com movimentação financeira? Vou, porque os bancos geram uma obrigação acessória chamada, na minha época era DCPMF, hoje é DIMOF. Né? Então, os bancos mandam assim, pô, entrou na conta corrente dessa empresa, dessa concessionária, entraram 200 dinheiros. Quanto ela declarou de faturamento? 100 dinheiros. 100 para 200 passa. Por que que passa? Porque o parâmetro sugerido é 1 para 5. Quando você começa a movimentar em conta corrente acima de 5 vezes a renda declarada, é que a Fazenda considera como movimentou o dinheiro demais. E aí que ela abre uma red flag para poder investigar você. Então, essa leitura de risco, ela é essencial para a gente entender se é viável ou não fazer algum tipo de recuperação de impostos. E aí, claro, a gente trata isso com plataforma. Então, a gente tem uma plataforma para apresentação do risco, para saber se esse cara ele tem mais risco ou benefício. Então, por exemplo, esse aqui é um relatório de auditoria de risco. Então, o que é que a gente faz? A gente pega as regras pega as obrigações acessórias de um lado, pega as regras sugeridas, né? Então, a gente hoje audita quase 500 regras, né? Por exemplo, não pode movimentar em conta corrente acima de 5 vezes, como a gente falou, e ver se essa empresa, essa concessionária, ela violou algum parâmetro. Né? Então está aqui, ó, nessa concessionária, nesse cliente, houve 13 casos de violação de regra de preenchimento, 23 regras violadas de cadastro, por aí vai. Essas ocorrências geram exposição, a tua exposição ela pode ser classificada como alta, média ou baixa. Se a exposição para o cliente for alta, ou a gente corrige, ou não faz sentido avançar com um projeto. Olha que conforto legal que a gente está trazendo para o cliente. Né? Se a exposição for baixa, às vezes o valor é imaterial, aí a gente pode deixar passar. E se a exposição for média, a gente quer entender. Então vamos pegar, por exemplo, o caso aqui, para você entender. Olha que legal, regra 48. Participantes sem inscrição estadual com crédito CMS. Traduzindo, essa concessionária de automóvel comprou peças, algumas peças têm regime monofásico, outras têm regime de débito e crédito. Então você se credita de ICMS quando você compra e você debita o ICMS na saída, recolhe a diferença aqui, né? O ICMS sobre a mais-valia. Só que essa concessionária comprou uma peça de um fornecedor e esse fornecedor ele não tem inscrição estadual, o que parece mágica, né? Como é que algum fornecedor vai emitir nota fiscal se ele não tem inscrição estadual? E o que é pior, nosso cliente se creditou do ICMS dessa nota. Aí a gente vai aprofundando a investigação. O que descobrimos? A gente está retroagindo até 2012. Então, lá atrás, quando esse nosso cliente comprou essa mercadoria, o fornecedor dele existia. Acontece que o mundo é dinâmico e esse cara quebrou. Então, hoje ele não existe mais, né? E por isso não tem mais inscrição estadual. E está tudo bem, porque eu estou auditando um crédito lá de trás, na época ele tinha. Né? Só que essas inconsistências eu preciso mapear a priori. Né? Então, assim, a empresa não usou uma conta contábil que não está aqui na ECD. Isso é um problema. Né? Pô, a empresa, por exemplo, apurou aqui, fez uma base de cálculo de PIS/COFINS incorreta. Pô, ela fez uma inversão aqui de CST de entrada com CST de saída, e por aí vai. Aí tem centenas aqui de possibilidades de inconsistências. Né? Então, essa fotografia de calcular o tamanho do problema
versus calcular o benefício para dar ao empresário a liberdade dele resolver se ele quer fazer ou não, é toda a diferença, é toda a diferença do mundo, né? E aí vem um ponto aqui importante, né? Essa apresentação comercial, ela traz aqui carteira de clientes. Então a gente coloca aqui, por exemplo, que a gente fez a recuperação de impostos da Azul, que a gente fez a recuperação de impostos da Bombril, hotel, a gente cuida do Sheraton, comidinha, recuperamos os impostos lá para a turma do Spoleto, do Mário Chadi, para a Rede Record de televisão. Aí, pô, tem empresa de construção civil, terminal rodoviário. Aí você vai encontrar aqui comida japonesa, vai encontrar cinema, cervejaria, gestão de shopping center, concessionária, vai encontrar aqui bebida. A gente cuida aqui da Coca-Cola, a turma lá do Simões, já há muitos anos, né? E por aí vai. Então, aqui, essa apresentação institucional, ela tem por objetivo pontuar a importância de você gerar no subconsciente da pessoa que ela quer ter você como fornecedor. Porque agora entrando na parte mais crítica, eu não sei se você percebeu, mas eu explorei aqui diversos gatilhos mentais, né? Então, quais gatilhos mentais foram explorados? Primeiro, prova social. Então, eu coloquei aqui uma carteira de 2.000 clientes para serem explorados, né? Então, você viu lá que eu botei as principais bandeiras, né? Então, falei da Coca-Cola, falei da JBS, falei da Bombril, falei do Flamengo, falei do Spoiler, porque são marcas conhecidas que, poxa, se essa turma que tem um compliance gigante contratou essa empresa, algum valor essa turma tem que ter, né? O segundo desafio nosso aqui, além da prova social, foi falar dos benefícios, né? O benefício tem que ser pontuado o tempo inteiro. E quanto mais específico você for, quanto mais detalhista você for, mais convincente, mais autoridade, mais você desperta o benefício, né? Porque quando eu falei lá que essa concessionária ela teria a recuperar lá, por exemplo, 7 vezes o faturamento mensal, eu entreguei uma estimativa. Né? Olha, perceba a diferença entre você tem impostos a recuperar para você tem 1.512.000 para recuperar. Fica uma coisa mais tangível, mais concreta, funciona melhor na cabeça da pessoa que tá recebendo essa informação, né? Então, quanto mais específico você for, tanto melhor, né? Terceiro, a gente pontuou risco, porque quando você vai fazer uma apresentação comercial, você tem que olhar para fora, né? O que o seu mercado pratica e o que você pratica? Você está no estado da arte ou você está olhando só para dentro, né? Porque a maioria das empresas que vendem, por exemplo, consultoria tributária, elas fazem lá uma apresentação do benefício. Quantas falam do risco? E, meu amigo, de novo, no fim do dia, o dono da empresa está fazendo conta, né? Quanto eu tenho a perder e quanto eu tenho a ganhar. Então, se você entrega 2 relatórios, um relatório com potencial de recuperação e um relatório com potencial de risco, isso aqui faz toda a diferença para a pessoa que tá lá sentada, né? Então, é super importante você se colocar no lugar do outro e você falar assim, tá, se eu fosse o dono da empresa, eu ia concluir que vou fazer ou que não vou fazer a partir de quais informações. Então, tem que fazer esse exercício, né, de se colocar no lugar do outro. Então, a gente bateu nos pontos principais. A gente foi auditor fiscal. Pô, isso é importante para quem está ouvindo? Claro. Você vai fazer uma cirurgia de risco, você quer fazer com quem? De preferência com alguém que tem muita experiência, que já fez essa cirurgia 1000 vezes, e de preferência com a pessoa que desenvolveu a técnica, né? Porque, pô, aí ele é o pai da criança. Que é o que você viu, por exemplo, quando eu te mostrei o certificado da Biblioteca Nacional, dizendo o seguinte: olha, lá na Biblioteca Nacional, a gente fez o registro com o objetivo de garantir aqui uma titularidade, aspas, uma patente, mas ela também traz a autoridade. Então, pessoal, hoje, tudo que acontece, o mercado, ele funciona de uma forma diferente do que funcionava há 10 anos atrás. E daqui a 10 anos vai ser diferente, e vai ser diferente cada vez em menos tempo. Antigamente, o camarada estava preocupado basicamente com preço, né? Ele queria fazer um bom negócio ali de custo-benefício, né? O que eu recebo versus o que eu estou pagando por aquilo. Hoje, a maioria das pessoas está mais preocupada em não tomar a volta, está mais preocupada em não tomar uma volta e não ser passado para trás do que propriamente conseguir alguma coisa muito maravilhosa. Então, se
por conta de tanta propaganda enganosa, né, de tanta gente vendendo falso milagre, se esse é o ponto principal, então você tem que bater na qualidade do teu produto, no diferencial do teu produto, mas você tem que bater principalmente na autoridade que você tem. E aí, tem uma contribuição aqui eh, da turma que pontua aqui, e essas análises têm que ser conduzidas de imediato por conta da reforma tributária. É verdade, né? Lembrando que a partir de 2026 entra em vigor a reforma tributária, ela vai entrar em vigor meramente para fins informacionais, né? Porque você calcula lá o valor da CBS a 1%, mas não paga, né? Você continua pagando como você paga hoje PIS e COFINS separadamente, mas você já calcula a CBS e informa. Então a ideia de 26 é ser um ano teste para que você tenha os dois sistemas funcionando, né? E de quando você chegar em 2027, aí sim, você começa a calcular a CBS de verdade, paga só a CBS, não mais PIS e COFINS. Que para nós, contadores, né? Lembrando que eu não trabalho com contabilidade, eu só faço recuperação de imposto, mas tenho formação em contabilidade também, fiz na UFRJ. Vai ser um desafio, né? Porque a gente vai ter aqui mais trabalho e não necessariamente você que tem escritório de contabilidade vai estar recebendo por isso, né? Então aqui eu já vou fazer o link com a tua realidade de escritório de contabilidade. Quer dizer, qual é o desafio que você tem? E agora a pergunta é aberta para quem quiser contribuir, para quem quiser colocar aí. Qual é o desafio que você, como escritório de contabilidade, tem para conseguir maximizar e melhorar a tua receita? Se alguém quiser contribuir aí, fica à vontade. Quer dizer, o que você, como contador, pode propor ao teu cliente como diferencial para que você se destaque e consiga ter uma melhor remuneração? Alguém sugere alguma coisa? Eu queria só pontuar uma coisa aqui que eu vi na sua apresentação. Pois não. Na hora que você colocou o site lá, mostrou para a gente que puxa direto da Receita e tal, eu achei um pouco, não diria estranho, mas eu achei um pouco genérico. Quando você coloca o CNPJ lá, ele puxa um monte de coisa da empresa. É, Vamos dessa lá. forma, eu Antônio, achei é, isso. é, a tua Eu, observação é correta e perspicaz. Deixa eu fazer o meio de caminho aqui para não parecer um milagre, né? A verdade é, sem uma procuração eletrônica, comandante, eu enxergo muito pouco ou quase nada. Vamos começar a exatamente. conversa. Vamos começar assim, né? Então, até deporia, né, Antônio? Você imagina eu falar para o meu cliente assim, pô, você vai recuperar 3.512.000. O cara fala assim, ué, como é que você tem essa informação se eu não te dei meu certificado digital, a minha procuração? Aí o cara vai fazer o link. Sabe que eu fui auditor fiscal? Vai dizer que eu estou cometendo crime aqui de LGPD. Na verdade, o que o meu sistema faz, né? Na Receita Federal eu consigo muito pouco ou quase nada de informação, mas eu tenho algumas informações lá. Eu tenho plataformas na internet que me dão informações muito legais, como, por exemplo, a Assertiva. Não sei se você conhece, é um sistema de dados que você assina, ele disponibiliza para você faturamento da empresa, critérios de tributação da empresa, se real ou se presumido, quantidade de funcionário, 1 milhão de informações, né? Aí você pega a informação daqui. Aí você pega lá algumas informações de plataformas outras, como, por exemplo, Cindy Lojas, CDL, que você consegue fazer a consulta financeira lá do camarada, se ele é enrolado ou não. Vai agrupando, tá, Antônio? Aí você pega algumas informações comerciais que estão disponíveis no Google. Aí você pega 5. Aí você pega informação do Chat GPT e do DeepSeek, que ele é melhor que o Chat GPT em algumas situações. 7. Aí você junta isso com as informações que eu tenho aqui na base. Então eu tenho 8.000, eu tenho 2.000 clientes e 8 caminhos diferentes de consolidação de informações. Então, com 2.000 clientes, eu devo ter talvez aqui, eu vou chutar, tá? 250 concessionárias de automóveis, que é o melhor cliente que eu tenho aqui dentro. É supermercado e concessionário de automóvel, onde a gente mais ganha dinheiro com os escritórios de contabilidade, que são os nossos parceiros aqui, os nossos sócios. E aí eu tenho uma média, comandante. Então, assim, Zé, legal, quem eu cuido aqui? Eu cuido aqui da turma lá das concessionárias da Fiat, da Chevrolet, da Honda e por aí vai, da Volkswagen Caminhões. Aí o que eu percebi? Bom, em 200 recuperações de impostos de PIS/COFINS monofásico, a média de uma concessionária é 1,5 vezes o faturamento. Pronto, é tudo que eu preciso. Porque aí, quando eu consolido essas informações que não são completas
com o que eu já tenho de histórico dentro de casa, eu consigo entregar para o meu cliente uma estimativa crível. Então, comandante, aquela conta de padeiro que você viu lá embaixo, ela não é um número de propósito, nem poderia ser. Eu não posso entregar para o cara 1.512.000, que eu não sei quanto ele fatura. Mas quando eu considero todas essas informações somadas e digo para ele assim, vou recuperar para você 2,5 vezes um faturamento, é porque eu tenho base para poder sustentar que ele vai receber isso. E com desvio padrão de, talvez um desvio, estatisticamente, né? Um desvio padrão para menos, um desvio padrão para mais. Mas o número é uma conta de padeiro, mas não é um número chutado. Ele é um número a partir de bases reais. Então, ele é um número crível. Melhorou, Antônio, agora? Sim, sim, fez sentido. Agora pode ser que seja verdade, né, mestre? Que É, legal, que que é legal. muito fácil, você joga lá o CNPJ, eu pego qualquer Zé da É. esquina aí e falo assim, ó, eu vou recuperar para você, me dá o seu CNPJ, pum, pô, É, isso, isso daí é. meio que fica estranho, né? Até Muito. acredito até para quem não seja, para nós não somos tão leigos assim, é uma conta que ela nunca vai fazer sentido. Para alguém que não entende ou dependendo de quem for, pode até passar, mas se você tem um embasamento focado nisso, tá tudo bem. Então, É. eu só queria entender melhor como é que funcionava mesmo esse backup que você tinha de informação, entende? Legal. E lembrando que é uma estimativa, né? E na hora que a gente vai fazer a recuperação de verdade, aí, comandante, aí é a Vera, aí é XML, é XML. Só que para eu chegar na etapa do XML, eu preciso mostrar para o meu cliente algum tipo de autoridade, ele precisa se sentir motivado e inclinado a querer fechar, né? E aí, quando o cara fala assim, gostei, vamos ver se é verdade, beleza. Aí eu mando a proposta de trabalho, aí é de verdade. Aí eu vou pegar, eu tenho outras plataformas aqui, a gente gasta uma fortuna com o sistema aqui. Só essa que você viu do termômetro tributário foram 2 milhões de reais para conseguir consolidar Nossa. essa quantidade. Para conseguir consolidar essa quantidade de informações para ter uma conta de padeiro, né? Aí eu gastei uma outra fortuna para poder ter o sistema de apuração, né? Porque aí, quando é de verdade, aí a brincadeira fica um pouco pior. Porque, por exemplo, vou resgatar a XML do cara, eu vou buscar dinheiro lá atrás, 2000, dependendo de quando a ação transitou em julgado, eu sempre retroajo 5 anos para trás do trânsito em julgado. Então, tem situação que eu vou buscar até 2012, por exemplo, né? E aí, qual é o ponto? Cara, não é todo mundo que guarda a documentação, né? O cara só guarda os últimos 5 anos. Aí, como é que eu vou pegar a informação? Puto, o cara não tem mais. Pô, tem plataforma que a gente contrata aqui que ela consegue resgatar direto na fazenda. Você faz um certificado digital específico só atribuindo poder para resgatar XML, poder de mexer em nada mais, porque eu acho perigoso, temerário, nunca pego. E aí o camarada consegue resgatar o XML de 200 anos atrás. Então, é mais uma fortuna, né? Então, e aí não tem que chutar nada, aí tem que ser apurado de fato. Muito bom. Voltando aqui então, chat, trazendo a apresentação comercial que você viu, tributária, recuperação de impostos, para uma apresentação de um escritório de contabilidade. Como é que você, escritório de contabilidade, se diferencia em relação aos demais? Eu vejo aqui alguns caminhos. Por exemplo, eu acho que você pode se diferenciar de três formas. Ou pelo custo, pelo preço, na verdade, que você cobra do teu cliente, ou pela qualidade do teu serviço, ou por ambos, né? Então você tem, por exemplo, escritórios de contabilidade hoje que cobram aí R$ 300, né, para fazer um serviço de contabilidade. Aí você fala assim, pô, deve ser um Zé Ruela, né? Tem muito Zé Ruela que faz isso, né? Prejudica o mercado de contabilidade cobrando um honorário que para mim é até aviltante, né? É, Agora, o camarada que ganha dinheiro de verdade com contabilidade, ele não vai pelo preço. Quer dizer, porque até para ir pelo preço, ele precisa ter escala. E aí o cara que montou um sistema, teve um outro dia um cara que fez um negócio lá, não sei se foi a plataforma Contabilizei, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é essa, que os caras conseguiram lá cobrar baratinho e escalar. Escalar porque eles foram trabalhar lá, sei lá, dezenas de milhares de clientes. Aí beleza, isso é como se fosse uma assinatura, né? Aí você bota lá um cascalhinho vezes 10 mil, vai dar um caminhão de dinheiro. Só que isso pressupõe tecnologia, pode ser que seja o futuro, é uma perspectiva, e está tudo certo. Outra perspectiva que é que eu vejo as pessoas mais ganharem dinheiro é o cara que entrega valor. E aí entrega valor, aí você pode cobrar o valor que você quiser, né?
claro, determinado parâmetro, mas você consegue ganhar dinheiro de verdade. Então, se fosse um escritório de contabilidade, porque não sou tributarista, eu iria por aí. Então, o primeiro dever de casa que eu acho que você tem é como é que você precisa mapear qual é o teu interesse, qual é o interesse do teu cliente, né? Porque esse cara deve ser abordado todos os dias por escritórios de contabilidade oferecendo mais barato que você oferece, né? Então, a questão aqui não é preço, a questão é qual é o teu diferencial, né? Então, cara, e aí o dever de casa é teu, né? Quais são os teus diferenciais? Eu começaria a anotar agora, né? Então você tem que fazer o dever de casa. Bom, o que eu sou craque? Ah, eu sou craque em. Eu fiz uma graduação na faculdade federal, não fiz, tá. Tem MBA, não tem. Fiz mestrado, não fiz. Escrevi livro, não. Fiz entrevista em algum lugar bacana, publiquei um livro, publiquei um artigo. Quer dizer, você é uma criatura de Deus que tem valências que outras pessoas não têm. Quais são essas valências? E aí, mestre, tem que sentar com calma, com calma. Vou gastar aqui uma semana refletindo sobre esse negócio, né? E aí vai anotando, e vai anotando. Isso é você olhar para dentro, tá? O que você tem de diferente em relação aos demais. Então, o primeiro dever de casa é esse, seus pontos fortes. Segundo você não precisa reinventar a roda, né? O Google não é o primeiro buscador de informações da internet. O Google pegou uma plataforma que já tinha e aperfeiçoou. E não tem nada de indigno nisso. Então, se você olhar para alguém que é referência, que já ganha uma grana boa com escritório de contabilidade e mapear essas melhores práticas, que a gente chama de benchmarking, isso faz todo o sentido do mundo. Eu tenho 2.000 clientes e 200 parceiros comerciais, entre escritório de contabilidade, escritório de advocacia, profissional liberal, né? Então eu adoro conversar e aprender. Eu fico olhando o que esses caras fazem de diferencial. Os escritórios de contabilidade, que são os nossos parceiros barra sócios aqui, que ganham muito dinheiro, são os caras que desenvolveram empatia, se colocaram no lugar do cliente deles e entenderam qual era a necessidade do cliente dele. E aí se esforçaram para atender a necessidade do cliente deles. Então, eles entregam valor tailor-made, né? O que meu cliente quer? Ah, o meu cliente quer velocidade na resposta. Meu amigo, o mundo está assim. Então, você precisa ser capaz de ter um WhatsApp programado para respostas instantâneas, né? Então, a tua equipe tem que ser treinada para responder de forma instantânea, né? Eu sei que é um desafio, mas e é uma questão de cultura e você vai implementando isso aos poucos, mas tem que ser. Não existe o teu cliente mandar. Eu tô indo do macro para o micro, tá? Não existe o teu cliente mandar a mensagem e você não responder para o cara em no máximo 30 minutos. Me desculpa, você né? As pessoas querem ser respondidas agora, porque se você não fizer, alguém vai fazer, né? Então, você precisa de velocidade na resposta. O que eu estou fazendo? Eu estou analisando as melhores práticas dos meus concorrentes. Então, as pessoas que eu vejo que funcionam bem dão respostas rápidas. As pessoas que eu vejo que são melhor sucedidas em escritório de contabilidade usam muito o chat GPT. Cara, você tem que usar a plataforma de inteligência artificial. Se você não sabe, bota lá agora. Faz um prompt bonitinho na plataforma, porque não é a 10ª maravilha do mundo, mas o mercado vai mudar a partir delas, né? Então, hoje ainda está meio torto, de vez em quando vem uma resposta errada, né? O segredo é o prompt, né? É o briefing que você coloca lá. Então, tem que fazer uma assinatura do chat GPT para você ter acesso à informação de forma otimizada e mais rápida lá. E tem que dizer, ó, eu sou um escritório de contabilidade da seguinte forma, né? Coloca os teus pontos fortes lá, ó. Eu vi que os meus concorrentes, eles têm os seguintes pontos fortes. Eles dão respostas rápidas, eles dão soluções otimizadas, eles não demoram para responder. Então, assim, vai e lança lá. E conversa com o chat, cara. Ó, o escritório de contabilidade mais craque do mercado aqui, qual é o ponto forte que ele tem? E faz o briefing conversando com o chat GPT como se ele fosse o teu mestre, teu guru, né? Então, assim, cara, o que eu posso melhorar aqui na minha empresa? Isso eu faço isso todos os dias aqui, né? Ele vai te dar coisas, porque a base de dados do chat GPT é um mundo que você nunca pensou, né? Você pode até se divertir com o chat GPT, você pode criar personagens nele lá e pedir orientação. Então, assim, o chat GPT admita que você o Dalai Lama, admita que você é agora o Steve Jobs. Qual a resposta você me daria nessa situação? Como é que o Steve Jobs resolveria essa questão? Jesus, né, que é a minha referência como vida. O Senhor, se eu perguntasse ao Senhor o que eu deveria fazer nessa situação, nesse conflito que eu estou enfrentando ético aqui, o que Jesus me diria? Né? Então você pode eleger lá 3, 4, 5 grandes personagens para que eles coloquem lá para você como é que eles responderiam. Cara,
Aqui você está mapeando melhores práticas para colocar na tua empresa. Juninho levantou a mão. Fala, Juninho. Zé Carlos, tudo bem? Bom dia. Bom dia, querido. Quando você fala em inteligência artificial, você reporta muito ao chat GPT. Hoje você entende como a melhor ferramenta ou você entende a inteligência artificial ela seria suficiente para prover esses recursos que a gente precisa ou especificamente o chat GPT, na sua opinião? Legal, comandante. Ótima pergunta. Eu já pesquisei um monte. Hoje eu uso um combinado de duas, né? Então eu peguei o Copilot lá da Microsoft para testar, para ver como é que era, e peguei o Gemini lá do Google, né? E cada dia você vai ter mais inteligências artificiais. Existe uma questão mercadológica do ineditismo, né? Quer dizer, a primeira que aparece, que morde uma fatia do mercado, é aquela que fica no nosso coração, na nossa cabeça, né? Então, isso tem muito valor comercialmente. Então, o chat é a primeira a lançar e é a que mais faz sucesso. Comparando o chat com as demais, o chat ele é tão bom quanto o Gemini é tão bom quanto o chat, que é tão bom quanto o Copilot. Então, se eu tivesse que escolher hoje, seria o ChatGPT como plataforma um, né? Agora, muito importante, ele de vez em quando mente, e o ChatGPT ele é ineficiente quando comparado com algumas outras plataformas. Por exemplo, eu vou gerar uma imagem, vou fazer uma reunião, eu mapeei o meu cliente, eu vi que o meu cliente é torcedor do Flamengo, né? E aí, pô, eu quero fazer uma imagem do Flamengo campeão mundial, né? A Ana, minha sócia, tá ali, vai torcer o nariz que ela é tricolor. E aí eu falo assim, chat GPT, cria aqui para mim, aliás, parabéns aos botafoguenses, né? A Ana tem valor, mulher inteligente. Aí, tá vendo só? Ó, já começa, a conversa estava indo bem. A Tá conversa vendo bem? estava Não, indo. cara, não. A conversa. É uma inteligência natural, nem Tá vendo aí? artificial, entendeu? Tá vendo aí? Te contar um negócio difícil isso, É cara. Difícil, difícil, né? não, realidade. É Muito elite. bom. O Zé Ah, Carlos Se não sempre fosse por achando mim, que ele você é tava levando maioria, até não sei hoje, por meu quê. irmão. Quem trouxe a bola foi o Oscar Cox. Tava jogando aí. até hoje, meu irmão. Ana, corta o som. Ana, corta aqui. Muito bom, Juninho. Comandante, então o que eu uso hoje aqui? Eu uso, Juninho, o chat GPT como principal. Ele tem como ponto fraco aqui, por exemplo, criação de imagem. O que eu descobri? Eu juntei o chat GPT com o DeepSeek, que é aquela plataforma chinesa lá. E eu descobri que o DeepSeek ele é muito bom para fazer o prompt para o chat GPT. Porque se eu falo para o chat GPT fazer alguma coisa, pô, mestre, que trabalho que me dá. Eu tenho que ficar corrigindo rota ali. Às vezes eu fico meia hora aperfeiçoando, explicando melhor o que eu quero que o chat GPT faça, né? E isso depois de ter feito o prompt. O prompt são aqueles comandos prévios onde você dá um briefing pormenor. Esse sim faz sentido. Esse briefing pormenorizado do chat GPT, que eles chamam de prompt, né? Aí você pode gastar 5 dias, porque quanto mais esmiuçado você for, mais ele vai ser assertivo na resposta. Então, isso você pode fazer. Feito isso, quando você vai para o dia a dia, que você vai pedir alguma coisa para o chat, às vezes ele não entende. Por exemplo, ele me mandou um documento lá com um monte de informação trepada, não dava para ler. Eu falei assim, cara, você está me mandando informação com as letras umas sobre as outras nessa apresentação. Tira isso. Cara, ele me mandou 5 vezes errado a mesma coisa. Aí o que eu fiz? Eu fui para o DeepSeek, que é essa outra inteligência artificial, porque o DeepSeek, você explica uma vez só, é inacreditável. E aí você fala assim, DeepSeek, me manda o prompt para o chat GPT em inglês. Inacreditável isso, cara. Aí essa outra inteligência artificial, o DeepSeek, pega a minha explicação, transforma isso em comando num prompt em inglês, aí eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V e boto no chat GPT. Aí fica espetacular. Então, eu poderia dizer para você hoje, mestre, que o estado da arte é o chat GPT versão paga, e se você tiver dificuldade para você operacionalizar, faz uma assinatura paga do DeepSeek, faz o briefing no DeepSeek e pede para ele preparar na linguagem do chat GPT, Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o estado da arte, tá? Respondi a tua pergunta, Juninho? Sim, sim, respondeu sim. Entendi Maravilha. perfeitamente. Muito obrigado. Nada, comandante. Então, como escritório de contabilidade, o que a gente tem que fazer? Definir quem nós somos, né? Gasta um bom tempo fazendo isso. 2, olhando para onde é que a concorrência bem-sucedida ganha dinheiro. E aí você pode usar o chat GPT para isso. O que eu vejo hoje como diferencial para um escritório de contabilidade é que a turma ainda está muito preocupada com o contabilês, né? E eu acho que nós, contadores, a gente vai perder muito terreno, assim como os advogados, para
Porque na geração de informações ordinárias, né, cara, você vai ter algum app fazendo esse troço, por um custo muito baixo. Então, se você quer entregar contabilidade, o basicão lá, as demonstrações e cumprimento de obrigação acessória, me desculpa, isso é default. Isso aqui todo mundo vai fazer. Então, você precisa ter alguma coisa diferente. O que é o diferente? Se você consegue, por exemplo, ajudar o teu cliente fazendo gestão. Aqui a gente começou a falar de forma profissional, né? Então, o teu cliente, ele é empresário, não necessariamente ele entende de contabilidade. Então, cara, como é que você transforma essa informação contábil em alguma coisa útil para o processo decisório do teu cliente, né? Aquilo que ele precisa, né? Lembra, a gente faz contabilidade 1, né? Para que serve a contabilidade? Para assessorar o gestor com informações úteis e relevantes no processo decisório. Tem muita gente que não está cumprindo essa finalidade. E aí é por isso que não ganha dinheiro, né? Então, pô, você tem que pegar uma plataformazinha, tem um monte de app aí por assinatura, que o cara paga uma merreca por mês, aí você bota as tuas informações lá dentro, ele transforma isso em informações gerenciais, né? Aqueles dashboardzinhos lá, né? O que você pode consolidar isso no relatório de uma página e entregar para o teu cliente, dizendo assim, tudo bem, queridão, sabia que a tua despesa com... Vou fazer análise escadinha, tá? Horizontal e vertical aqui, né? Análise econômico-financeira 1. Você sabia que a tua despesa comercial aumentou no último trimestre em 40%? Pode ser que o dono saiba, pode ser que não. Pode ser que tenha perdido o controle. Sabia que a tua folha de pagamento aumentou 15% do mês passado para cá? Pode ser que ele saiba, pode ser que não. Ele fala, opa, peraí, mas por quê? Aí, esses sisteminhas que você compra, você aperta o botão, ele vai do sintético para o analítico, né? Então, ele dá as informações por grupo de informação, por categoria, e à medida em que você vai apertando, ele vai detalhando, né? Ah, a despesa com folha de pagamento aumentou, aperta para detalhar. Aí ele vai dizer assim: a despesa com folha de pagamento na linha de produção. Aí você aperta. Ah, do setor A. Aí você aperta. De João, Maria, Manuel e Joaquim. Aí o cara fala: puta, não sabia, eu sabia disso. Então, assim, acoplar uma plataforma dessa com informação de gestão para o teu cliente, cara, você vai te custar 100, R$ 200, você pode cobrar 1.000, né? Você vai fidelizar o teu cliente, que ele vai perceber que você não é um mero registrador de informações, você vai ser um cara que vai ajudá-lo na gestão, de maneira que você consegue escalar, porque essa plataforma ela importa os dados contábeis e transforma em relatórios gerenciais já previamente padronizados, né? Ele vai te amar, porque pô, você vai economizar tempo para ele. Porque o desafio nosso como empresário hoje é tempo, né? O cara, ai, como é que está aqui o. Pô, se você pega essa informação, que é o dado que vale dinheiro, já entrega essa informação pronta, mastigada para ele, numa linguagem que ele consegue entender, ele simplesmente vai ter que tomar a decisão, né? Ele não vai perder tempo buscando a informação. Isso aí é 90% do negócio, né? Então, eu iria por esse caminho de buscar uma plataformazinha de suporte à gestão para você disponibilizar isso para o teu cliente e manda no WhatsApp dele. E você ainda pode cobrar por uma consulta, por uma assessoria, né? Então, tem gente que cobra pela plataforma e gasta uma vez por mês, tem reunião com o teu cliente. E aí, tudo bem, queridão? Cara, viu que tua despesa aumentou? Cara, o que a gente pode fazer aqui para poder... E aí você pode... E na boa, você vai ganhar um honorário muito maior com essa informação e com uma assessoria do que propriamente fazendo o serviço contábil hoje, que é praticamente uma commodity, tá? Então, acho que esse é um. Sugando um pouquinho do seu conhecimento. Sugere a plataforma para a gente. Sugiro. Ana, pergunta, por favor, pro Vitor, qual é o nome da plataforma que a gente usava, aquele dashboard que a gente usava lá atrás. Eu não sei o nome, mas ele sabe. Se ele não souber, pergunta para a Leila aqui, por favor. Pede para devolver agora para nós aqui. Então, comandante, o uso dessa plataforma vai te gerar um custo-benefício favorável, que você vai poder botar um overprice lá dentro, né? E você vai ganhar mais dinheiro fazendo isso, auxiliando o dono da empresa na gestão, do que propriamente fazendo contabilidade. Que é um pecado não usar, né? Porque a gente tem o que é mais valioso hoje, que é a informação, né? Por que essas plataformas estão tão ricas aí, Instagram, Facebook, Google? Porque eles têm informação de consumo, informação de preferência. Aí, pá, o cara manda ali o conteúdo exato que ele sabe que você gosta, né? O que acaba reforçando o viés de confirmação, mas não importa. Então você tem a informação contábil do cara, é só transformar isso em informação de gestão, né? E ganhar dinheiro a partir disso. Outro ponto que eu vejo que muitos escritórios de contabilidade não fazem de forma profissional ainda é a questão comercial.
O mundo, ele, sobretudo a nossa profissão, eu sou tributarista, você contador, ele existe a partir de indicação. Pô, você tem que ter um programa de indicação estruturado, né? Tem que ter. Aqui eu tenho até política comercial. Quer dizer, o cara que me indica alguém, ele ganha um percentual de alguma coisa, né? Então, toda a receita que eu gero aqui dentro de recuperação de imposto, o cara que me indicou ganha lá 10%, 15%. Tá? Então, é uma fonte de receita adicional. Você precisa fazer isso com o teu cliente. Né? Então, se você já tem um cliente, o seu contador é a pessoa de confiança do cliente, tudo bem, vai lá tomar um café com o cara, queridão. Quem do teu relacionamento você pode me indicar? Mas o combinado. Tem um cliente teu que vai te ajudar porque gosta de você, tem um cara que é rico, não vai querer remuneração, tem um cara que vai te ajudar, que vai querer ser remunerado, que para ele faz toda a diferença do mundo, tá tudo certo. E aí você monta lá uma sociedade em conta de participação para formalizar a relação entre vocês, né? E bota esse negócio na esteira. E aí você. Porque o nosso negócio é a indicação. Na boa, se eu perguntar aqui para quem está com a gente, né? Quantas indicações, quantos contratos você converteu em 2025 a partir de indicação, eu tenho certeza que você não explorou todo o potencial da tua carteira. Tenho certeza absoluta de ir até lá, tomar um café com o teu cliente, aquele que gosta de café, né? Tem gente que é old school, vai querer reunião presencial. Tem gente que você pode fazer por telefone, tem gente que você pode fazer uma chamada de vídeo para ser mais eficiente, né? Mas o teu desafio é você descobrir qual é a linguagem do teu interlocutor e bater na linguagem dele. E ir lá pedir indicação. E é assim que funciona, tá? Tem que fazer isso de forma estruturada, beleza? Então, anota aí. Pega a tua carteira de clientes, cara, quem tem potencial de indicação? Anota, anota, anota. Porque quando você anota, a percepção é diferente. Anota, 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 anota. Abre a sua agendinha para a semana que vem e bota lá, vou tomar um café. Ih, tinha esquecido desse. Tomar um café com esse, vou tomar um café com esse, vou fazer uma ligação para esse, uma ligação para aquele, vou fazer um chat com esse, um chat com aquele outro lá e tal. E você vai perceber que essa referência, né, essa prova social de indicação por outro cliente é o que mais vai gerar indicação para você, tá? Outro ponto comercial importante para você. Tem gente que só lembra do cliente na hora de pedir indicação. Pô, que feio, né? É claro que todo relacionamento você tem algum tipo de interesse. Não estou sendo hipócrita. Todo relacionamento pessoal, profissional, você tem interesse. Mas você pode transformar esse interesse numa relação ganha-ganha. Porque quando a pessoa percebe que você tem interesse genuíno nela, né, você quer alguma coisa, aliado a isso, você tem interesse genuíno no crescimento, no desenvolvimento dessa pessoa, creia, a alma sente, a alma percebe, né? Então, interesse por essa pessoa e agregue valor a ela, né? As pessoas têm linguagens de relacionamento. Tem um livro chamado Linguagem de Amor, que fala muito bem sobre isso, né? As pessoas reagem de forma diferente, né? Tem gente que reage muito bem quando você investe tempo no relacionamento com elas. Eu tenho aqui no meu telefone, 4.000 empresários, 4.000, divididos em listas de transmissão de 200 pessoas aqui no WhatsApp. Eu me dou o trabalho de separar as pessoas por conteúdo, né? Então, esse cara é do segmento de concessionária, que é o que eu mais atuo, esse cara é do segmento de supermercado, que é o que eu mais atuo, esse cara é do segmento aqui de contabilidade, esse cara é desse segmento. E aí o que eu faço? Eu recebo as mensagens, as informações da minha área aqui do back-office e mando uma mensagem que eu sei que ele vai gostar daquele conteúdo. E faço isso 2 vezes por semana. Toda semana, um empresário recebe um conteúdo, não é o que eu gosto, é o que ele gosta, né? Dá trabalho? Dá um trabalho gigante, né? Mas é assim que funciona. Então eu separo as pessoas. Vamos lá, o dono da concessionária A, conversei com um cara, olha o trabalho. O que esse cara gosta? Porra, o cara torce para o Flamengo, o cara torce para o Fluminense, o cara torce para o Botafogo. Opa, tô anotando aqui. Esse cara gosta de vinho. Opa, tô anotando aqui. Esse cara que gosta de pescar. Opa, tô anotando aqui. Tá lá o perfil do cara. Eu faço isso com os 4.000. E aí o que acontece? Depois eu venho filtrando e monto as listas a partir disso. Então eu consigo distribuir conteúdo relevante que vai reverberar bem no coração daquela pessoa. E eu crio vínculo. E eu faço isso 2 vezes por semana. E aí toda semana o cara começa a gerar na cabeça dele, tem um gatilho psicológico aqui de reciprocidade, eu começo a gerar na cabeça dele, pô, esse cara aqui, Oliveira e Carvalho, Zé Carla, Ana, o Léo, tá sempre ajudando a gente. O cara fica feliz. Meu amigo, a hora que eu for fazer um pedido de uma indicação para esse cara, ele vai fazer correndo. Por quê? Porque inconscientemente ele já sabe que ele está em dívida comigo, percebe? Então tem que gerar conteúdo relevante para aquele cara e manter um relacionamento ativo. Esse é um caminho, é uma linguagem, né? Outra linguagem é
Os meus principais clientes, que eu sei que gostam de vinho, recebem o vinho no fim do ano. Então, no fim do ano, eu gastei aqui, sei lá, quase R$ 300 mil presenteando os influenciadores das empresas, né? Aí eu tenho aqui JBS, meus clientes de JBS ganharam vinho, tenho Coca-Cola, meus clientes da Coca-Cola ganharam vinho, tenho cliente. Aí eu venho identificando, claro, alinhado com a capacidade econômica que eu tenho e com a capacidade econômica que o meu cliente tem, né? Eu não consigo dar um vinho de R$ 2 milhões para o Joelson da JBS, não vai rolar. Está além da minha realidade. Mas eu consigo, por exemplo, fazer uma carta de próprio punho. Uma carta de próprio punho, sabe quanto é que custa fazer um cartão de Natal? Você escrevendo à mão, né? Porque demonstra respeito, demonstra consideração. E chega uma certa idade que as pessoas, que o bacana é isso, né? Respeito e consideração fazem muita diferença a partir de uma certa idade. Uma carta de próprio punho faz diferença, à mão, não é? Não é impressa, não, é à mão, né? Então, opa, é uma outra linguagem de amor. Tem um cara aqui que vai querer que eu vá lá conversar com ele para ele me falar da vida. E tá tudo certo. Então, a vibe do cara é relacionamento, tá ótimo. Eu vou selecionar os clientes mais importantes, a minha área comercial, vamos lá sentar com o cara para tomar um café com ele. Quando? Todo dia? Não. Quando eu estiver na região, manda, ô, tudo bem? Semana que vem eu vou estar aí na tua área, hein? Posso tomar um café com você? Vou lá e passo para dar um abraço nele, né? Tem um outro que gosta de ser lembrado no dia do aniversário. Todo dia, a minha secretária pessoal abre assim, olha, hoje fazem aniversário as seguintes pessoas. Aí eu vou lá e mando uma mensagem pessoal para o cara. Só fala assim, pô, mas você não trabalha? Não, trabalho. É que a construção do meu trabalho é 90% assim. Vender é consequência, né? Tem um cara lá do Rio Grande do Sul, que o cara é genial, chama-se Eduardo Teva. Eduardo Teva é craque na parte de mercado de venda, né? Cara, 90% é preparar a base. Você me desculpa, mas se a tua taxa de conversão ela não está onde tem que estar, é que você não plantou o suficiente, né? Talvez nunca tivessem te dito isso. Talvez você soubesse isso, mas nunca fez isso de forma estruturada, né? Então, por isso que eu falei quando eu comecei nosso bate-papo aqui, anota o que eu vou falar para que o conteúdo remanescente na tua cabeça ele fique e você coloque em prática. Porque 99% das pessoas acham as coisas lindas, mas na hora de botar no papel não quer fazer. Ah, é chato, ah, dá trabalho. Mas a vida é assim, né? Tudo que é bom e legal é chato e dá trabalho. Não tem mágica, não tem fórmula mágica, né? Tem que sentar o bumbum e começar a trabalhar. E começar a fazer de agora, né? Para plantar sementes para talvez daqui a 6 meses, 2 anos, né? Só que se você não fizer nunca, você não vai ganhar nunca. Se você começar a fazer agora, pode ser que dê certo daqui a algum tempo. Então, é, essas são algumas dicas. Eu já estou aqui com 1 hora já de bate-papo. A gente falou coisa pra caraca. Vamos tentar Zé dar Carlos, um a Leila disse que é Rubiconte. Rubiconte. Então, Isso. Juninho, tá aí. H-U-B Conte C-O-N-T. Tá, Hubconte. Beleza. Então, tá aí, Juninho. Depois você anota aí o Hubconte, tá? Para você poder, a plataforma lá de gestão. Vou Então, colocar querido, aqui no chat. Anotado. beleza, mestre. Show de bola. Boa sorte lá. Então, assim, a gente falou de várias coisas até agora para maximizar a receita escritório de contabilidade, né? Então, a gente falou aqui de uma apresentação comercial com gatilhos mentais que sejam importantes para o teu interlocutor, não é para você, é para o teu interlocutor. Para fazer essa apresentação comercial, você tem que levantar pontos fortes seus, tem que sentar e gastar tempo. Para você fazer uma coisa que tenha vantagem competitiva em relação ao mercado, tem que usar o chat GPT. Aí falamos isso lá. Aí você tem que trabalhar os gatilhos mentais do teu cliente. Quem é teu cliente? Quer dizer, conversa com o cara, entenda quem é o cara, quais são as características e aí monta a tua apresentação em função disso. Tem que explorar os benefícios, né? E não é no fim da apresentação, não. Tem que explorar o benefício antes e durante e no fim da apresentação, né? Para o cara enxergar o valor que você vai agregar. Você precisa se definir quem é você, no ponto de vista de estratégia comercial. Você vai pegar preço, vai investir em tecnologia ou vai ser uma coisa tailor-made lá? Então, você precisa se posicionar. Uma vez se posicionando, né, você precisa definir como é que você vai agregar valor ao teu cliente, para você poder cobrar coisas diferentes, né? Como, por exemplo, a plataforma de gestão, de transformação de contabilidade em dados gerenciais para auxiliar no processo produtivo. Na abordagem comercial, a gente falou a importância de você pedir indicação e de você trabalhar as indicações, construindo uma base com os teus clientes. Por exemplo, por meio de lista de transmissão de WhatsApp,
por exemplo, de montar uma base com as características de cada interlocutor com quem você vai falar. Então, cada um desses pontos aqui, se você implementar, cara, tenho certeza que vai contribuir para o teu desenvolvimento. Tem uma pergunta aqui do Matheus, se a gente vende algum tipo de mentoria para quem não trabalha com recuperação de crédito. Matheus, na verdade, a gente traz os escritórios de contabilidade para serem nossos sócios. Então, aqui eu tenho 200 pessoas, escritórios, que são nossos sócios e que ganham dinheiro com a gente. Porque a gente pode ensinar a fazer o tributário, está tudo certo. A questão é que a gente está 3 anos à frente, do ponto de vista de equipe, tecnologia e fracassos. Porque, creia, querido, com 2.000 clientes, eu acho que eu já vi praticamente tudo aqui. Então, dizem que a gente é, sem falsa modéstia, né, a empresa número 1 no Brasil de recuperação de imposto. Né? Importa. O que importa é a gente talvez uma das melhores referências. Né? Por quê? Porque, pô, a gente se coloca no lugar do cliente, a gente tem responsabilidade. Eu não vendo falso milagre. Quando dá para fazer, eu falo. Quando não dá, eu não falo. Aí tem equipe ajustada para esse negócio. Aí tem plataforma. Então, alguém que vai começar a fazer isso agora vai chegar lá. Vai gastar uns 3 anos, mas vai chegar lá. A gente acha mais inteligente a gente separar uma fatia da pizza para o escritório e ele fazer com a gente. Né? Então, qual é a ideia? Se você tiver interesse, é o que a Ana vai falar aqui agora, de um programa de parceria, né? Que é onde a gente traz o escritório de contabilidade para ser nosso parceiro e ganhar dinheiro junto com a gente. Então, é mais uma alternativa de você maximizar a receita do teu escritório de contabilidade. Ah, mas eu não sei o que dá para fazer. A Ana vai explicar. Ah, quanto é que eu vou ganhar? A Ana vai dizer quanto é que vai ganhar. Ah, meu Deus, mas aqui eu nunca fiz. Não se preocupa não, porque eu abraço o operacional. Então, a coisa mais trabalhosa disso é a retificação de obrigação acessória. Sou eu que faço. Eu abraço a retificação de obrigação acessória, para não te dar. Então, a ideia é o nosso sócio contador, ele disponibiliza as informações e abre a porta para o cliente. O resto é com a gente. Então, a gente bota o time comercial na rua, fazendo a apresentação, manda contrato, a gente pega as informações com você, a gente assume a responsabilidade por fazer a retificação, entrega tudo pronto para o cliente. Para dar entrada na Receita Federal. A Ana vai bater a nossa apresentação operacional com vocês aqui agora, para quem tiver interesse, manifestar aqui no fim, para a gente ganhar dinheiro junto. Tá? Então, Matheus, acho que fica com a Ana, ela é a outra sócia aqui da empresa, ela vai gastar mais de 10 minutinhos aqui com vocês para apresentar, e quem tiver interesse no fim, fica à vontade. Eu vou botar aqui meu e-mail. Então tá aqui, é josecarlos@oliveirecarvalho.com, tá aqui o telefone também. Se tiver dificuldade, a gente funciona muito bem por WhatsApp, fica à vontade para entrar em contato. No fim, a Ana vai deixar o contato com você também. Vou passar a palavra para a Ana e ela vai desenvolver com você. De nada, Matheus, o time segue as ordens aqui, tá? E eu vou sair, que eu tenho que pegar avião rápido, porque hoje à tarde, às 15 horas, vai ter o compromisso mais importante do ano, que a gente vai passar o rodo aqui no Chelsea, né? Então, eu tenho que me preparar. Hein? Vai ser, Botafogo ganhando do PSG ontem, cara. Como assim? Improvável, né? O improvável, é verdade. Pô, como assim? Aí, o Rafael, sabia que tinha boa alma aqui, cara. Esse aí é o Rafa, é o Mengão. Cara, o Rafa, tinha uma energia ruim aqui, cara. Porra, Juninho, um cara tão educado, tão querido. Pô, torce Fluminense, velho. Caraca, genial. Genial, do bom gosto. Pô. 87 a gente já sabe que é do esporte, né? Isso é uma discussão aí. Rapaz, deixa eu sair antes de desandar. Só vai complicar aqui. Querido, obrigado pela participação. Estou pegando meu avião. Você continua com a Ana agora. Fica que você vai gostar mais dela do que de mim, tá bom? Boa reunião para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Bom, pessoal, não vou tomar muito tempo de vocês, né? A gente já tem aí 1 hora aí de reunião. A ideia aqui é passar um overview para vocês de como que é a nossa metodologia, né? Como explicado aí pelo José Carlos hoje, nosso trabalho aqui, assim como o de vocês, a gente vive de indicação, a gente vive da referência dos nossos clientes, a gente vive da indicação de um grupo de parceiros que nós temos e que, em sua maioria, ou são escritórios de advocacia ou são escritórios de contabilidade.
Então, por conta desses 15 anos já de trabalho aí de indicações e de parcerias, a gente tem um modelinho de atuação bastante estruturado, a gente é bastante organizado nesse sentido. Então, hoje nós temos já um contrato de parceria, que é uma SCP, um percentual, né? Como é que funciona? Eu aqui, como escritório de recuperação tributária, cobro somente no êxito. Uma vez que o cliente indicado por um parceiro nos remunera, a gente repassa um percentual do que a gente recebe para ele, isso já formatado nesse contrato que nós temos entre as partes. Hoje nós temos, né, uma plataforma, né, de CRM chamada Salesforce. Então, cada head, né, como a gente chama aqui, cada parceiro nosso, ele tem aí uma base de clientes. À medida que ele vai indicando, nós vamos colocando ele dentro dessa plataforma como forma de garantir que a indicação vai ficar atrelada a esse head. E o trabalho, como o José Carlos muito bem colocou, ele é 100% nosso, né? A gente vai buscar, através do network do parceiro, a indicação. O trabalho do parceiro é fazer essa atratividade, gerar essa atratividade para os nossos leads, né? Para as indicações, através do agendamento de uma reunião, ou seja, despertar o interesse para o cliente em potencial fazer uma reunião conosco. Uma vez feita a reunião, né, a primeira reunião conosco, nós vamos, a partir daí, tocar 100% do negócio, né? Então, o início aí da parceria e da relação comercial é na indicação. Uma vez feita a indicação, a bola está 100% conosco após a reunião, para que a gente toque 100% do operacional, do comercial, e aí, uma vez fechado o negócio, a gente vai repassar o percentual para o parceiro que fez aquela indicação. Como é que a gente faz essa captação, né? Obviamente, com base aí no relacionamento de vocês, nos clientes em potencial, e principalmente com base naquela ferramenta inicial que nós temos, que é o termômetro tributário, que o José Carlos mostrou, ela se torna para a gente uma ferramenta de atratividade, né? Para eu despertar o interesse em fazer algo conosco, né? Muitas vezes a gente tem sempre a objeção do já fiz, já tenho um escritório que me atende, e o termômetro ele vem para trazer ali algumas oportunidades remanescentes, né? Que de repente o cliente não tem aproveitado, e a gente tem ali um gatilho para poder despertar o interesse dele em nos conhecer. Então, como é que é o fluxo, né? Agora falando operacionalmente, uma vez firmada a questão comercial e contratual, nós temos aqui uma base de back-office que vai suportá-los para esse atendimento. Uma vez que você identifique um lead, nos mande primeiramente o CNPJ, até para que eu verifique se ele não está na base de um outro parceiro. Uma vez não estando, nós aqui rodamos aquele termômetro para vocês, enviamos o termômetro, e de posse desse termômetro é um gatilho para que você possa enviar para o seu cliente e despertar o interesse em que ele nos conheça, que a gente marque uma primeira reunião. Então, esse é mais ou menos o fluxo e o processo de como a gente funciona. Vocês têm alguma dúvida com relação a esse processo? E aí, depois, individualmente, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma reunião individual para tirar, esclarecer, enfim, algumas dúvidas. Alguma dúvida? Vocês trabalham com clientes de Simples Nacionais? Boa pergunta, Juninho. Ótima pergunta. Eu ia entrar nesse ponto agora. Não, Juninho, a gente não trabalha com clientes do Simples Nacional, as oportunidades são muito poucas e a gente acabou abrindo mão desse tipo de cliente. Hoje, basicamente, a gente trabalha para cliente do lucro real, e hoje que é onde tem as maiores oportunidades, né? As maiores oportunidades de valores de recuperação, maior potencial de recuperação, até de forma mais segura por conta das teses que a gente já tem aí transitado em julgado. Então, a gente hoje trabalha com foco em empresas do lucro real. Se você me perguntar hoje, vocês têm algum segmento de maior interesse? Hoje a gente tem interesse nas empresas do lucro real e a gente atua muito, né, dentro do nosso portfólio para concessionárias e supermercados, porque são clientes que têm uma similaridade aí em termos de tributação, né, no sentido de ter ICMS-ST, monofásico, enfim, e sempre todas elas estão no lucro real, então a gente tem mirado muito nesses clientes. Mas nada impede que algum cliente de um outro segmento que a gente possa fazer reunião e avançar também para poder fazer a nossa apresentação. Então, mas basicamente a gente trabalha com esses segmentos de empresa. Mais alguma dúvida? Ok, obrigado.
Mais alguém? Eu vou colocar aqui, então, o meu contato também, e aí vocês, tendo alguma dúvida, se vocês quiserem, a gente pode depois fazer um contato para poder agendar uma reunião individual. Deixa eu só colocar aqui no chat meu telefone e o meu. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão relacionada a isso ou algum outro assunto? Não? Não, Ana, da minha parte está tudo ok. Então tá ótimo, pessoal. Então, assim, eu vou depois pegar aí a lista com as inscrições de vocês para a gente poder estabelecer um contato pessoal. Estamos aqui à disposição, independente da evolução da parceria ou não, qualquer dúvida, qualquer outro tipo de questionamento relacionado ao que o José Carlos falou, apresentação, alguma indicação, algum suporte que vocês precisem aí para alavancar, né, os escritórios de vocês relacionados à questão sistêmica, à questão de gatilhos mentais, a gente está aqui à disposição para poder suportar e ajudar vocês no que for possível. Tá bom? Muito obrigada, eu agradeço aí imensamente a disponibilidade de vocês, né, nessa sexta-feira aí de parar um pouquinho aí para nos ouvir, e agradeço aí a todos que estiveram presentes aí, né, nessa reunião, tá bom? Um grande abraço a todos. Agradeço muito, Ana. Valeu, compartilhar.